em meio à vibrante e caótica cidade de Calcutá, na Índia, ergue-se uma estrutura de aparência imponente, silenciosa e sombria. Passa quase despercebida entre o trânsito caótico, o calor sufocante e os sons incessantes de buzinas e vozes que se misturam no ar pesado. A princípio, sua função era clara: uma fortaleza militar, uma proteção estratégica contra os franceses e outros inimigos do Império Britânico. Mas com o passar dos anos, o que deveria ser um símbolo de segurança passou a abrigar medo, morte e sofrimento. E foi no coração desta construção que um dos episódios mais macabros da história colonial ganhou forma: o infame calabouço de Fort William, também conhecido como a Masmorra Negra de Calcutá. Os demais homens fortes, soldados treinados, civis britânicos haviam sucumbido ao calor, à asfixia e à loucura. Alguns estudiosos indianos argumentam que o número de prisioneiros foi exagerado pelos britânicos para justificar a posterior retaliação sangrenta. Mas, independentemente da precisão histórica, uma coisa é inegável: a energia dentro do Fort William foi manchada para sempre. Seu diário, encontrado anos depois, detalhava uma rotina normal, até que, nas últimas semanas, seus escritos passaram a se tornar desconexos, quase paranoicos. Ele falava de vozes que sussurravam seu nome à noite, de pesadelos em que revivia a morte dos prisioneiros, e de uma figura sem rosto que o observava do final do corredor. No entanto, com o passar das décadas, as histórias foram se acumulando como camadas de poeira sobre os arquivos da história oficial. Turistas não podem entrar e poucas imagens internas são divulgadas. Isso só contribui para alimentar a atmosfera de mistério. Os que trabalham lá evitam comentar sobre as histórias. Alguns dizem que é por respeito, outros por medo. Seu último registro foi uma frase curta, escrita com traços trêmulos: "Eles querem que eu lembre." Há quem diga que o forte emite uma espécie de vibração estranha, quase imperceptível, que deixa as pessoas inquietas. Um estudioso de fenômenos paranormais, que conseguiu autorização especial para visitar algumas áreas do forte na década de 90, descreveu a sensação como estar sendo observado por centenas de olhos invisíveis. Ele é um lembrete silencioso e sombrio de como a arrogância humana, o desejo de poder e a insensibilidade diante da vida alheia podem gerar consequências que atravessam os séculos. Talvez os fantasmas que ali permanecem não estejam presos. Talvez estejam apenas esperando que alguém finalmente ouça suas histórias e lhes conceda o descanso que nunca tiveram. E o Fort William, perdido entre o passado sangrento e o presente silencioso, é um deles. Há quem diga que o local guarda cada grito, cada súplica, cada último suspiro daqueles que morreram ali, empilhados como objetos descartáveis. Veja se algum deles parece carregar algo que não pode ser dito em voz alta. E se por acaso sentir um calafrio repentino, mesmo com o calor sufocante da cidade, talvez você tenha captado um eco do que ainda vive lá dentro. É como se o ar ali fosse mais denso, ele disse. Você sente que não está sozinho. Mesmo estando, um deles contou que viu um grupo de homens marchando em silêncio durante a madrugada, todos vestidos com uniformes antigos do período colonial. Quando tentou se aproximar, o grupo desapareceu diante dos seus olhos. Ele pediu transferência no dia seguinte. Talvez a resposta esteja em como encaramos a história. Lugares onde a dor foi intensa costumam reter essas energias. E quando o sofrimento ultrapassa os limites do suportável, ele se enraiza nas paredes, no chão, no ar. A investigação oficial concluiu suicídio, mas os colegas de unidade afirmavam que ele vinha pedindo transferência havia semanas, alegando que o forte estava tentando enlouquecê-lo. O episódio ficou conhecido como Black Hole of Calcutta,
E, desde então, o Forte William passou a carregar um fardo invisível. Alguns diziam ouvir gemidos baixos durante a madrugada, como se alguém estivesse agonizando nos corredores. Outros relatavam ver vultos atravessando paredes, ou sentirem um frio cortante mesmo nos dias mais quentes do verão indiano. E havia aqueles que, mesmo céticos, acordavam no meio da noite com a sensação de estarem sendo sufocados, como se uma mão invisível apertasse seus pescoços. Um fardo que nunca o abandonou. O Forte William, com seus altos muros e segredos enterrados, parece um lugar que resiste ao tempo, como se fosse mantido em pé mais por forças invisíveis do que por alicerces de pedra. Para muitos, é apenas um marco histórico. Não havia janelas, ventilação ou água. A temperatura, já escaldante durante o dia, tornava-se insuportável dentro da cela. O oxigênio era disputado como se fosse ouro. Gritos de desespero ecoavam. E a loucura começou a tomar conta. Alguns desmaiaram, outros enlouqueceram e atacaram os companheiros. A noite parecia interminável. Para outros, é um lugar amaldiçoado, onde ecos do passado ainda caminham entre as sombras, sussurrando lembranças que deveriam ter sido esquecidas. O Forte William foi construído no final do século XVII, durante o domínio britânico na Índia. Dizem que tudo começou em junho de 1756. Siraj Uddaula, o Nawab de Bengala, irritado com a crescente interferência britânica na política local e com o abuso de privilégios comerciais, lançou um ataque feroz contra Calcutá. O forte, ainda incompleto na época, caiu rapidamente. Os britânicos foram capturados, e o que aconteceu com eles naquela noite transformou o local em uma lenda maldita, segundo os registros britânicos. Cerca de 146 prisioneiros foram empurrados para dentro de uma cela minúscula, de aproximadamente 4 metros por 45 metros. Na manhã seguinte, quando a porta foi aberta, apenas 23 sobreviveram. A controvérsia sobre os números reais permanece até hoje. Ao longo dos anos, soldados estacionados dentro do forte começaram a relatar experiências perturbadoras. Há uma história pouco divulgada de um jovem soldado britânico que, durante a Primeira Guerra Mundial, serviu temporariamente no Fort William. O corpo do soldado foi encontrado 2 dias depois, enforcado com seu próprio cinto, dentro da cela que teria sido a antiga masmorra. Esses relatos nunca chegaram a ser reconhecidos oficialmente. A administração militar evitava alimentar boatos, especialmente em uma época em que o Império Britânico buscava manter sua imagem de força e controle. Mesmo hoje, o Forte William ainda está em uso. Ele serve como sede do Comando Oriental do Exército Indiano e, por isso, é inacessível ao público em geral. Um antigo oficial, hoje aposentado, contou em uma entrevista anônima a um jornal local que evitava passar pelas alas mais antigas do forte durante a noite. Há também relatos de guardas que pediram dispensa depois de experiências traumáticas. As manifestações não se limitam ao visual ou auditivo. A questão que permanece é: o Forte William está realmente amaldiçoado ou ele apenas carrega os traumas do passado, como cicatrizes abertas que nunca puderam cicatrizar? O Forte William é mais do que um marco da colonização britânica. Se algum dia você for a Calcutá e passar perto do forte, repare nos olhares dos guardas, porque há lugares no mundo que se recusam a esquecer. Você está no Ecos do Desconhecido.